Olá, em primeiro lugar, eu desejo que você esteja bem. E, gente, olha, esses dias eu coloquei a minha cabeça para funcionar e consegui desenvolver essa peça, então valeu a pena. Fazia tempo que eu queria trabalhar esse motivo aqui do meio da peça em voltas circulares aqui, todas as voltas com o direito voltado para frente, porque esse motivo aqui do meio da peça ele já existe, só que ele é trabalhado em voltas de vai e vem, uma volta pelo direito, uma volta pelo avesso. E eu queria fazer todas as voltas com o lado direito para cima, então circulando aqui em volta. E pensei um pouquinho e consegui. Amei o resultado final, espero que você goste também. E tem mais ainda aqui nesse trabalho. Gente, a hora que eu coloquei na balança, eu não acreditei o peso que ficou. Já já eu vou mostrar para vocês também na balança e aí vocês me contam o que vocês acham. Gastou bem pouco fio para fazer essa peça, ficou também num tamanho muito bom. Vamos lá então conferir. Bem, então agora vamos conferir aqui o peso e depois você me diz o que você acha. Se você também vai ficar pasma, que nem eu fiquei, porque gastou realmente muito pouco fio. Olha, gente, inacreditável. 253 gramas. Eu fico até aqui, olha, mexendo pra lá e pra cá, pra confirmar, mas é só isso mesmo, 253 gramas de fio. Esse fio aqui, ele é barroco, fio número 6, e eu trabalhei com agulha de 3,5 mm. No barbante comum, pode ser que fique um pouquinho mais pesado, porque esse fio aqui é 100% algodão, então é mais leve. Mas mesmo assim é pouca diferença. Inclusive, eu fiz um outro tapete outro dia com outro fio, que não o barroco, para ver se dava muita diferença. E no meu ponto não deu tanta diferença assim. A questão do peso, né? Então, gente, olha, é isso aqui, olha, 253 gramas. E agora vamos conferir as medidas. De comprimento, 74 centímetros. E de largura, 51 centímetros. Então é isso, eu espero que você goste de trabalhar essa peça comigo. Se fizer gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e, se possível, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. E tem mais uma informação que eu quero passar para vocês e sempre esqueço. Em relação à qualidade da gravação do vídeo. Eu tenho gravado os vídeos em 4K para que vocês tenham uma melhor experiência durante a videoaula. Mas, infelizmente, o YouTube não entrega automaticamente o vídeo na maior qualidade para vocês. Ele vai entregar numa qualidade mais baixa. Então, se você quiser assistir em 4K, você precisa clicar aí na sua tela, vai aparecer uma engrenagenzinha, você clica na engrenagem que vai aparecer, entre outras coisas, lá, qualidade. Então, você clica em qualidade e vai aparecer todas as resoluções que tem disponível no YouTube. Então, se você quiser assistir na maior qualidade, você precisa clicar em 2160p, que aí o vídeo vai rodar em 4K para você. E aí a qualidade da imagem vai ficar ótima. Bom, então era essa informação que eu queria passar. Chega de falatório e vamos lá para o passo a passo. Vamos começar trabalhando um cordão com 26 correntes. Então, eu vou laçar o fio, buscar uma linha por essa laçada e aqui está a primeira corrente. 2, 3, 4, 5 e sigo até 26 correntes. Eu trabalhei aqui 26 correntes. Agora, sem torcer aqui o cordão de correntes, eu vou pegar
todas as correntes aqui, virado o lado direito aqui para fora. E venho aqui, olha, na primeira corrente, vou passar a agulha pelo meio da primeira corrente aqui do direito pro avesso aqui da corrente, ó. E vou prender aqui um ponto baixíssimo, depois eu ajusto bem aqui a laçada para fechar bem aqui o local onde a gente fechou a volta. Agora, nós vamos subir o total de 2 correntes que vão valer um ponto alto. Então, ó, 1, 2, laço, e eu vou trabalhar aqui um grupo com 6 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 6. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto em cada corrente, até completar aqui 6 pontos altos. Então, aqui está, olha, eu trabalhei um ponto alto para cada corrente, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. E agora, nós vamos vir para a corrente que nós temos aqui logo à frente, e nela, nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, volto na mesma corrente, 2... volto na mesma corrente, 3 pontos altos. Olha, 3 pontos num único ponto de base. Na sequência, nós vamos fazer mais um grupo com 6 pontos altos, trabalhando um ponto para cada ponto, igual fizemos aqui. Então, olha, essa próxima corrente aqui, ela tá um pouquinho justa, porque a gente puxou bastante aqui para esse local onde fez os 3 pontos altos, então, presta atenção para não pular essa corrente. Então, venho para essa corrente, faço um ponto alto, corrente à frente, mais um ponto alto e sigo até ficar aqui com 6 pontos altos. Então, aqui, olha, depois desse local onde eu fiz os 3 pontos altos juntos aqui, eu comecei a trabalhar um ponto para cada corrente de base, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Agora, faço 1, 2, 3 correntes. E vou trabalhar aqui mais um grupo com 6 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto. Então, olha, venho para essa corrente aqui logo à frente, e a partir daqui faço os 6 pontos altos. Então, olha, de novo aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Na sequência, nós vamos fazer 3 pontos altos nessa corrente aqui logo à frente. Ó, 1 na mesma corrente. 2 na mesma corrente, 3. Então, olha, 3 pontos altos em uma única corrente de base. Agora, mais 6 pontos altos, um para cada corrente. Então, aqui, aquela corrente que fica sempre um pouquinho justa, cuidado para não pular.
E vamos fazendo um ponto para cada corrente até fazer 6 pontos altos. Bem, então aqui, olha, depois dos 3 pontos altos trabalhados na mesma de base, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e cheguei aqui na última corrente. Agora, nós vamos fazer 3 correntes. E depois das 3 correntes, vamos fechar com um baixíssimo na segunda corrente que fizemos para iniciar. Então, essa daqui é a nossa primeira volta. Agora, vamos para a segunda. Eu vou subir aqui 2 correntes que vão valer um ponto alto. E eu vou fazer aqui um grupo com 7 pontos altos. Então, as correntes do primeiro. Agora, eu venho para o ponto aqui logo à frente. O segundo, ponto à frente, o terceiro, e vou um ponto para cada ponto até ficar com 7. Aqui está, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Na sequência, são 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laça. Volta aqui na base. Nós vamos pular um ponto, que é o ponto alto do meio daqueles 3 que a gente trabalhou junto, ó, vem aqui no último dos 3. E a partir daqui, faz mais um grupo com 7 pontos altos, trabalhando um ponto para cada ponto de base. Bem, então, ficou assim, olha. 7 pontos altos, 8 correntes, 7 pontos altos. Agora, são 2 correntes, 1, 2. Nesse espaço das 3 correntes aqui, nós vamos fazer 3 pontos altos. Olha, 3 pontos altos no espaço das 3 correntes. Agora, mais 2 correntes. E do lado de cá, a gente vai sempre repetir tudo que fez aqui desse lado. Então, eu vou trabalhar 7 pontos altos, venho aqui no primeiro desses pontos e começo a fazer os 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, então, nós fazemos 8 correntes. E depois das 8 correntes, nós pulamos um ponto alto e a partir do próximo, trabalhamos aqui mais 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, então, são 2 correntes, 3 pontos altos nesse espaço de 3 correntes de base. Mais 2 correntes, e agora fecha com baixíssimo na segunda corrente que fez aqui para começar a volta. Bem, então, encerramos aqui a nossa segunda volta e ficou assim. Agora, vamos para a terceira. Eu vou subir aqui 2 correntes que vão valer um ponto alto, e aqui no início vou fazer 3 pontos altos. Então, aqui um, ponto à frente, segundo, ponto à frente, o terceiro ponto. Ó, 3 pontos altos. Agora, 2 correntes, 1, 2.
E nós vamos pular aqui 3 pontos de base. Eu vou pular esses 3, 1, 2, 3. Venho aqui no último ponto desse grupo e em cima dele aqui faço um ponto alto. E a partir desse ponto aqui, nós vamos fazer 15 pontos altos. Então, fiz um aqui sobre esse ponto alto, faço 13 pontos aqui no espaço das correntes e mais um aqui nesse próximo ponto alto. Vou completar 15 pontos altos. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e o ponto 15 eu faço aqui sobre esse próximo ponto alto. Sempre vamos repetir 15 pontos altos, igual mostrei aqui a distribuição, né? 1 no ponto alto, 13 na alça de 8 correntes e mais um nesse próximo ponto alto. Fica aqui 15 pontos altos. Do lado de cá, a mesma coisa. Agora, 2 correntes e eu vou pular aqui 3 pontos. 1, 2, 3. E venho aqui, nesses últimos 3, faço um grupo aqui de 3 pontos altos, igual nós fizemos lá no início. Não está assim. Agora, nós vamos fazer 2 correntes. E vamos vir aqui, olha, sobre esses 3 pontos altos, e aqui vamos fazer 6 pontos altos. Então, vou trabalhar 2 pontos altos para cada ponto alto de base. 2 no primeiro, venho para o segundo. 2 pontos altos no segundo ponto e 2 aqui no terceiro. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 correntes. E agora, nós vamos repetir do lado de cá tudo o que fizemos aqui desse lado. Então, eu vou trabalhar 3 pontos altos, 2 correntes, pular 3, a partir daqui, 15 pontos altos, 2 correntes, pulo 3, 3 pontos altos, 2 correntes, 6 pontos altos, 2 correntes, fecho aqui com o baixíssimo na segunda corrente. Então, olha, eu vou completar o restante da volta com essa orientação, e aí eu venho para a gente continuar. Se você ficar com dúvida, o que você pode fazer? É só olhar nesse pedaço aqui que você fez junto comigo aqui no vídeo e copiar igualzinho do lado de lá. Então, eu já volto para a gente continuar. Completei a terceira volta com a orientação que passei, fechei, né, com o baixíssimo aqui na segunda corrente. E agora, vamos para a volta de número 4. Então, olha, a volta 4, eu vou começar fazendo 3 correntes. 1, 2, 3. Venho aqui, olha, no último ponto desse grupo de 3 pontos altos, então, vou pular esse aqui, venho aqui no último e vou fazer um ponto alto sobre ele. Essas 3 correntes iniciais, elas valem as 2 primeiras um ponto alto e a terceira um espacinho aqui de separação. Agora, eu faço 2 correntes e venho aqui sobre os 15 e nós vamos fazer aqui 2 grupos de 7 pontos altos separados aqui por 8 correntes, igual nós fizemos aqui nessa volta. Esse grupo de 7 pontos altos, ele sempre vai se começar aqui, olha, no primeiro ponto dos 15 de base. E nós vamos fazendo um ponto alto para cada ponto alto até ficar com 7.
Então, olha, aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, faço 8 correntes. Depois das 8 correntes, nós vamos voltar aqui na base, vamos pular um ponto. E, a partir do próximo, nós vamos trabalhar mais um grupo de 7 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto. Então, olha, ficou assim, usando os 15 de base, eu fiz 2 grupos com 7 pontos altos separados aqui por 8 correntes. Agora, nós vamos fazer 2 correntes e vamos vir trabalhar sobre esses 3 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto no primeiro, depois eu faço uma corrente apenas, pulo um e no último aqui trabalho um ponto alto. 2 correntes. E agora eu venho aqui sobre os 6 pontos altos. Então, sobre esses 6, nós vamos fazer 3 grupos com 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, venho aqui no primeiro, faço um ponto alto sobre ele. No segundo, faço um ponto alto. Faço 2 correntes. Venho para o ponto à frente, faço um ponto alto. Ponto à frente, um ponto alto. 2 correntes. E mais 2 pontos altos aqui no final, um em cada ponto. Então, ficou assim, olha, 3 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Agora, mais 2 correntes. E venho trabalhar nessa próxima metade aqui com o mesmo padrão que fiz do lado de cá. Então, ó, eu venho sobre os 3 pontos altos, faço um ponto alto no primeiro ponto. Faço uma corrente, pulo um, no da frente um ponto alto. Ó, igualzinho nós fizemos do lado de lá. Agora, são 2 correntes. Venho aqui trabalhar aqueles 2 grupos de 7 pontos altos. Então, eu sempre começo aqui pelo primeiro dos 15 de base. Então, olha, eu vou completar o restante da minha volta, repetindo aqui a orientação que passei para vocês. E venho pra gente continuar. Olha, trabalhei aqui o restante da 4ª volta com a orientação que passei. Depois de fazer aqui esses 3 grupos de 2 pontos altos, eu fiz 2 correntes e agora vamos fechar a volta com um baixíssimo na segunda corrente que fizemos para iniciar. 1, 2, passa a agulha aqui no meio e prende um baixíssimo. Bem, agora então vamos para a volta de número 5. Eu vou começar com 2 correntes. Trabalhar um ponto alto nesse espaço de uma corrente. E mais um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Então, olha, eu fiz aqui um grupinho de 3 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, pulo essas 2 correntes, venho aqui no 7 de base, e aqui, a partir do primeiro, eu trabalho 3 pontos altos, um ponto para cada ponto.
Então, aqui, olha, fiz um ponto alto para cada ponto, fiz 3 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 correntes. E aqui estou repetindo o padrão, ó. Igual quando eu fiz aqui esse grupinho de 3 pontos altos aqui sobre esses 7 aqui de base. Então, olha, fiz os 3 pontos altos. Agora, eu vou pular 3 pontos, venho aqui no último. E a partir daqui, a gente trabalha 15 pontos altos. Um aqui sobre o ponto alto, 13 nas correntes e um aqui no próximo ponto alto. Então, olha, fiz aqui os 15 pontos altos, um sobre esse ponto alto, 13 na alça de correntes e um sobre esse próximo ponto alto. Agora, são 2 correntes. Vamos pular 3 pontos de base e nesses últimos 3, vamos fazer 3 pontos altos. Então, olha, daqui por diante, todas as vezes que nós encontrarmos de base, que nem aqui, olha, 7 pontos altos, as 8 correntes e mais 7 pontos altos, nós vamos trabalhar esse grupo de pontos. São 3 pontos altos nos 3 primeiros aqui da base, 2 correntes, pula 3. E a partir do último ponto aqui do grupo, trabalha 15 pontos altos, distribuindo como eu orientei. Então, vai fazer o ponto 15 aqui nesse ponto, depois vai fazer 2 correntes, pular esses 3 e trabalhar 3 pontos altos nesses últimos 3 pontos. Então, isso aqui é repetição sempre, quando a gente encontrar 7 pontos altos e 8 correntes, 7 pontos altos. Agora, aqui, nessa volta, nós vamos fazer ainda 2 correntes. E agora, nós vamos vir aqui nesse grupinho de pontos, fazer 3 pontos altos aqui. Então, um sobre o ponto alto, um aqui no espaço das correntes, e mais um no próximo ponto alto. Olha, 3 pontos altos, 2 correntes. E encontramos aqui os 3 grupos de 2 pontos altos. Então, olha, aqui também, a partir dessa volta, vai sempre seguir um padrão. Nós sempre vamos aumentar um ponto alto em cada um desses 3 grupos aqui de base. E os aumentos sempre serão feitos no último ponto de cada grupo. Então, nessa volta aqui, fiquei com 2 pontos altos em cada grupo. Agora, eu vou ficar com 3, fazendo um ponto alto aqui no primeiro, 2 pontos altos aqui no segundo. Separando esses grupos, sempre 2 correntes, 1, 2. Vem no próximo, faz 3 pontos altos. 2 correntes. No próximo, 3 pontos altos. Então, olha, fiquei com 3 grupos de 3 pontos altos. Agora, 2 correntes e repito na metade de cá, tudo que nós fizemos desse lado aqui. Então, inicialmente, faço aqui 3 pontos altos. Depois dos 3, 2 correntes e venho fazer mais 3 pontos altos aqui sobre o 7. Então, venho aqui no primeiro. Né? Fiquei aqui com 3 pontos altos. Agora, 2 correntes, pulo 3, 1, 2, 3, venho no último. E a partir daqui, 15 pontos altos. Depois dos 15 pontos altos, então, nós fazemos 2 correntes. Vamos pular 3, 1, 2, 3, e aqui nesses últimos 3 fazemos 3 pontos altos. Então, olha, eu vou completar aqui esse restante da volta com a orientação que passei até aqui e venho para a gente continuar. Completei a volta de número 5 com a orientação que passei, agora vamos para a volta 6. Quando eu tiver um grupinho de 3 pontos altos, para iniciar a próxima volta, eu vou sempre fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Essas 3 correntes sempre vão valer as 2 primeiras, um ponto alto, e a terceira, o espaço de separação.
Fez as 3 correntes, agora vem aqui, olha, nesse espaço de 2 correntes e faz 3 pontos altos. Logo à frente, eu tenho aqui, de base, um bloquinho que está trabalhado aqui sobre os 7 pontos altos. Então, todas as vezes que eu encontrar o bloquinho que estiver aqui trabalhado sobre os 7 pontos altos, então, eu vou fazer apenas uma corrente e vir trabalhar um ponto alto no último ponto desse bloco. Depois desse ponto alto, a gente faz 2 correntes, encontra aqui os 15 pontos altos. Então, todas as vezes que encontrar os 15 pontos altos, nós vamos fazer 7 pontos altos, 8 correntes, pular 1 e mais 7 pontos altos. Eu sempre começo aqui pelo primeiro ponto alto do grupo na base. Então, olha, fez os 7 pontos altos, agora faz 8 correntes. Fez as 8, pula 1, a partir do próximo, mais 7 pontos altos. Todas as vezes, sobre os 15 pontos altos, repete aqui a mesma coisa. E do lado de cá, nós, então, vamos repetir nesse pedacinho o mesmo que fizemos aqui. Faço 2 correntes e tenho o bloco de 3 pontos altos em cima desse 7 de base. Então, aqui eu venho fazer um ponto alto sobre o primeiro ponto desse bloco. E, em seguida, eu sempre vou fazer apenas uma corrente aqui nesse local. E depois, 3 pontos altos nesse espaço de 2 correntes. Fez os 3, faz uma corrente, laça, vem nesse próximo bloquinho que está aqui, olha, logo antes desses 3 motivos aqui. Então, sempre que a gente encontrar esse bloquinho de 3 pontos altos que fica aqui antes desse motivo, nós vamos fazer um ponto alto sobre o último ponto desse grupo. Depois desse ponto alto, 2 correntes. E agora, vamos fazer 3 grupos com 4 pontos altos aqui. O aumento sempre no último ponto de cada grupo. Vem no primeiro aqui, vai fazendo um ponto para cada ponto. E chegando aqui no último, 2 pontos altos. Quatro pontos altos, 2 correntes, 4 pontos altos. Duas correntes, no próximo grupo, 4 pontos altos. Olha, 3 grupos com 4 pontos altos. Chegamos bem na metade aqui da volta. Então, agora, eu vou repetir do lado de cá tudo o que eu acabei de orientar desse lado aqui. Então, faço 2 correntes. Nesse bloco de 3 pontos altos, faço um ponto alto no primeiro ponto. E sempre, depois de trabalhar esse ponto alto aqui no primeiro ponto do bloco, nós vamos fazer apenas uma corrente. Isso aqui é muito importante para que não sobre ponto aqui na peça. Então, só uma corrente, vem aqui no espaço das 3 correntes, faz 3 pontos altos. E depois dos 3 pontos altos, quando eu tiver esse bloco em cima aqui do 7, eu vou fazer também apenas uma corrente e trabalhar um ponto alto no último ponto do grupo. Depois, são 2 correntes. E vem aqui trabalhar os 2 grupos de 7 pontos altos, igual eu mostrei do lado de cá. Então, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Trabalhei o restante da volta com a orientação que passei. Depois do último grupo de 4 pontos altos, faço 2 correntes e venho fechar a volta com baixíssimo, pegando pelo meio da segunda corrente que eu fiz para iniciar. Vamos agora para a volta 7. Então, olha, aqui, todas as vezes que eu for começar uma volta e eu tiver esse espacinho vazado aqui,
eu vou fazer 3 pontos altos. Então, eu subo 2 correntes e faço mais 2 pontos altos no espaço de uma corrente. Eu fiz um grupo de 3 pontos altos. Em seguida, 2 correntes e tenho outro espacinho vazado aqui à frente. Então, todas as vezes que eu tiver esse espacinho vazado, vou fazer 3 pontos altos, trabalhando. 2 pontos altos aqui por baixo das correntes. E o terceiro eu faço em cima desse ponto alto. Em seguida, são 2 correntes e eu encontro os 7 pontos altos de base. Então, vou fazer aqui 3 pontos altos. Venho no primeiro ponto da base e começo um ponto para cada ponto até ficar com 3. Na volta 7, eu vou ficar com 3 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Em seguida, eu vou fazer 2 correntes, vou pular 3 pontos, 1, 2, 3, venho no último e a partir daqui 15 pontos altos. Vou fazer os 15 e venho. Trabalhei os 15 pontos altos, agora faço 2 correntes, pulo 3, 1, 2, 3, e usando esses últimos 3, faço 3 pontos altos. Em seguida, eu vou fazer 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. 2 correntes, e esse grupo eu faço com um ponto alto em cima do ponto alto, 2 aqui no espaço das correntes. 2 correntes. Venho aqui e mais 3 pontos altos, 2 nas correntes e um sobre o ponto alto. 3 grupos de 3 pontos altos desse lado também. E agora, nós vamos fazer 3 grupos de 5 pontos altos. Então, separo sempre aqui com 2 correntes e faço o aumento aqui no último ponto do grupo. Olha, 5 pontos altos, 2 correntes, 5 pontos altos, 2 correntes e 5 pontos altos. Então, vou fazer o meu e venho. Trabalhei os 3 grupos com 5 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 correntes e repetir nessa metade tudo o que fizemos aqui. Inicialmente, faço aqui um grupo de 3 pontos altos, um sobre o ponto alto, 2 no espaço das correntes. 2 correntes, 3 pontos altos, 2 na corrente e um sobre o ponto alto. Mais 2 correntes e venho fazer aqueles 3 pontos altos em cima do 7. Então, sempre começo aqui no primeiro ponto. Então, 3 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Agora, são 2 correntes, pulo 3. E aqui no último, começo os 15 pontos altos. E depois de fazer aqui os 15 pontos altos, então, a gente trabalha do lado de cá, 3 grupos de 3 pontos altos e depois 3 grupos de 5 pontos altos e fecha a volta com baixíssimo na segunda corrente. Então, eu vou completar o restante dessa volta e venho para a gente continuar. Completei aqui a volta de número 7, agora vamos para a volta 8. Então, olha, eu tenho o bloquinho aqui de base. Então, faço 3 correntes, 1, 2, 3. Venho no espaço das 2 correntes, 3 pontos altos. Duas correntes,
Próximo espaço, 3 pontos altos. E aqui, ó, um bloquinho em cima dos 7 pontos altos. Então, faço apenas uma corrente, pulo esses dois, venho no último ponto, faço um ponto alto. Duas correntes e venho fazer aqueles dois grupos de 7 pontos altos sobre os 15. Então, venho no primeiro ponto. Depois do 7, a gente faz 8 correntes. Depois das 8 correntes, trabalho aqui mais 7 pontos altos. Então, pulo um e começo pelo próximo. Não, dois grupos de 7 pontos altos, 8 correntes. Agora, são duas correntes, e aqui eu tenho o bloquinho em cima do 7 de base. Então, faço um ponto alto em cima do primeiro dos 3, e depois apenas uma corrente. E agora, 3 pontos altos nas duas correntes. Duas correntes, tenho mais um espacinho aqui, 3 pontos altos. E aqui, ó, tenho aquele bloquinho que fica logo antes desses 3 grupos aqui. Então, todas as vezes que eu encontrar esse bloquinho, uma corrente apenas e um ponto alto em cima do último ponto alto. Duas correntes e venho fazer aqui 3 grupos de 6 pontos altos. Então, o aumento sempre aqui no último ponto. Seis pontos altos, duas correntes, 6 pontos altos, duas correntes, 6 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 3 grupos de 6 pontos altos. Agora, repetimos nessa metade aqui tudo que fizemos desde o início. Então, são duas correntes, um ponto alto no primeiro ponto alto desses 3 aqui. E agora, apenas uma corrente e 2 grupos aqui de 3 pontos altos nesses espaços. E aqui, olha, o bloquinho que está em cima dos 7 pontos altos. Então, sempre nesse bloquinho a gente faz apenas uma corrente e um ponto alto aqui no último ponto do grupo. Duas correntes e venho fazer os 2 grupos de 7 pontos altos separados por 8 correntes. Depois, desse lado aqui, a gente repete tudo o que eu orientei até aqui. Então, eu vou completar o restante dessa volta e venho pra gente continuar. Trabalhei aqui o restante da volta com a orientação que passei. Depois do meu último grupo aqui de 6 pontos altos, faço 2 correntes e fecho com baixíssimo aqui na segunda corrente que fizemos para iniciar. Agora, vamos trabalhar a volta 9. Então, eu tenho um espacinho de corrente aqui de base, começo com apenas 2 correntes, faço 2 pontos altos no espaço da corrente. E fico, então, com um grupo aqui de 3 pontos altos. 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Esse grupo de 3 pontos altos, então, a gente faz com 2 pontos altos aqui pegando por baixo da corrente e um aqui sobre o ponto alto. 2 correntes e encontro 7 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer aqueles 3 pontos altos, usando os 3 primeiros pontos. Então, na volta 9, nós vamos ficar com 4 grupinhos aqui de 3 pontos altos. 2 correntes, pulo 3, venho aqui no último e a partir daqui começo
os 15 pontos altos. Então, vou fazer os 15 e venho. Depois de trabalhar os 15 pontos altos, então, nós vamos fazer 4 blocos de 3 pontos altos desse lado aqui. Então, separo aqui com 2 correntes, vou pular 3 e nos últimos 3 pontos altos. 2 correntes, 3 pontos altos aqui, um no ponto alto, 2 na corrente. 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Olha, 4 blocos de 3 pontos altos. Agora, são 2 correntes e vamos fazer aqui 1, 2, 3 grupos com 7 pontos altos. Eu aumento sempre aqui no último ponto. Não, 7 pontos altos. 2 correntes, 7 pontos altos, 2 correntes, 7 pontos altos. Vou fazer o meu até aqui. Trabalhei os 3 grupos com 7 pontos altos. Agora, nessa segunda metade aqui, a gente repete tudo que fez aqui na primeira metade. Então, vou completar a volta com essa orientação e venho. Completei o restante da volta 9. Fechei com um baixíssimo, pegando pelo meio da segunda corrente que fizemos para iniciar. Agora, vamos para a volta 10. Tem um bloco aqui de base, então, subo 3 correntes para formar um espacinho aqui, no início da volta. Então, depois das 3 correntes, venho no primeiro intervalo de 2 correntes, e a partir daqui eu vou seguir fazendo 3 pontos altos separados por 2 correntes, nesses 3 espaços que eu tenho. Então, 1, 2, 3. 2 correntes, 3 pontos altos. Fiz os 3 grupos de 3 pontos altos. Agora, eu tenho de base aquele bloquinho, que fica aqui em cima dos 7. Então, quando encontra esse bloco, nós fazemos apenas uma corrente e um ponto alto no último ponto desse grupo. Então, aqui na volta 10, olha, vai ficar assim. Um espacinho aqui no início, depois 3 grupos de 3 pontos altos e um espacinho aqui no final desse pedaço aqui dos bloquinhos. Depois, nós fazemos 2 correntes e aqui vamos fazer os 2 grupos de 7 pontos altos separados por 8 correntes. Então, olha, eu vou fazer os meus 2 grupos e venho. Trabalhei os 2 grupos de 7 pontos altos separados aqui por 8 correntes. E agora, do lado de cá, eu vou fazer o mesmo que fiz aqui. Então, faço 2 correntes, encontro o bloco de 3 pontos sobre o 7. Então, ó, um ponto alto no primeiro ponto. Em seguida, apenas uma corrente. E agora, nós começamos a fazer os 3 blocos com 3 pontos altos, separados por 2 correntes, trabalhados aqui, ó, nos espaços de correntes. Ó, fiz os 3 blocos de 3 pontos altos e tenho esse bloquinho aqui, olha, que está logo antes desses 3 grupos de pontos altos. Então, todas as vezes que encontrar esse bloco, faço uma corrente e um ponto alto no último ponto desse grupo. Percebe que segue um padrão aqui em todas as voltas de intercalar assim, ó. Aqui a mesma coisa. Depois desse ponto alto, a gente faz 2 correntes e vem trabalhar aqui 3 grupos com 8 pontos altos. Eu aumento sempre no último ponto do grupo.
Então, olha, 8 pontos altos, agora 2 correntes, 8 pontos altos, 2 correntes, 8 pontos altos. Vou fazer os 3 grupos e venho. Fiz os 3 grupos com 8 pontos altos, agora na metade do lado de cá, nós vamos repetir o mesmo que fizemos nessa primeira metade. Então, olha, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Completei a volta de número 10 com a orientação que passei. No corpo do tapete, antes de começarmos a trabalhar o acabamento, nós vamos ainda fazer mais 3 voltas seguindo o mesmo padrão que nós já estamos fazendo aqui nessas voltas anteriores. Então, aqui nessa volta, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4 e 5 grupos de 3 pontos altos, o quinto grupo aqui sobre os 3 primeiros desses 7. Depois, eu vou fazer aqui 15 pontos altos, 3 pontos altos aqui nos últimos 3 e repito aqui os bloquinhos. Chegando aqui, nós vamos trabalhar 3 grupos com 9 pontos altos e depois desses 3 grupos aqui de 9 pontos altos, copiamos na metade do lado de cá o que fizemos nessa primeira metade aqui. Bom, então, olha, como é repetição do padrão dessas 2 voltas aqui, eu não vou filmar essas próximas 3 voltas, vou fazer aqui as minhas e eu venho conferindo com você. Então, olha, eu estou aqui na volta 10, né? Ó, essa aqui é a primeira volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vou fazer a volta 11, 12, 13, seguindo essa mesma repetição aqui. Aí, eu venho conferindo com você e pra gente continuar. Trabalhei como orientei e agora eu vou conferir com vocês como está aqui o trabalho. Então, olha, eu fiz com vocês até a volta de número 10, que é essa aqui que eu marquei. Depois, eu trabalhei mais 3 voltas e cheguei aqui na volta de número 13. Então, olha, contando aqui desde a primeira volta, que é essa aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 voltas. Seguindo aquela mesma orientação que nós já estávamos fazendo aqui até na volta de número 10. E aqui na volta 13, eu fiquei com 11 pontos altos em cada um desses 3 grupos. E aqui na parte dos bloquinhos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. O 6º bloquinho foi trabalhado aqui em cima dos 7 pontos altos. E virando aqui a ponta, 15 pontos altos. E antes de continuarmos, eu quero falar aqui de aumentos. Então, olha, para aumentar essa peça, é só você continuar trabalhando mais voltas com esse padrão aqui de fazer os bloquinhos e as pontas e aumentando aqui nesses grupos do mesmo jeito que a gente tá fazendo. Até faltar mais ou menos 14, 15 centímetros para você alcançar o tamanho desejado. Porque agora o acabamento, ele vai aumentar aproximadamente entre 14, 15, 16 centímetros, dependendo da tensão do ponto, aqui ainda na peça, tanto no comprimento quanto na largura. Então, é assim, se você aumentar o comprimento, vai aumentar a largura também. Pode fazer do tamanho que quiser, porque esse padrão que a gente trabalhou aqui, ele pode continuar sendo repetido infinitamente. Eu vou mostrar para vocês em que tamanho que está minha peça por enquanto. Então, olha, de comprimento, 56 centímetros. Então, se eu aumentar ainda mais 15 centímetros aqui, eu vou ficar com aproximadamente 70, 71 centímetros. Na largura, eu estou com 37 centímetros e meio. Então,
mais 15, 47,5, 52, 53 centímetros mais ou menos de largura vai ficar aqui a peça. Depois, agora, na próxima volta, eu também oriento como você fazer o acabamento dar certinho, se você fizer com outras quantidades de voltas aí o seu trabalho. Agora, nós vamos para a volta de número 14. E a volta 14, ela é fechada só de pontos altos. Então, olha, presta bastante atenção que nós vamos fazer aqui 103 pontos altos na primeira metade e depois mais 103 pontos altos na segunda metade. Nessa parte dos bloquinhos, eu tenho, sem contar esse espaço aqui, ó, que tá logo depois do grupo de 11 pontos altos, então, não conto esse aqui, vou contar a partir desse. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos. Nesses 6 espaços, eu vou fazer apenas um ponto alto em cada espaço. Em todos os locais aqui onde eu tenho os bloquinhos. Então, aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só um ponto alto nesses 6 intervalos. Mesma coisa aqui do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse daqui eu vou deixar de fora. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesses locais, apenas um ponto alto. Todo o restante, ponto alto para ponto alto. Então, vamos lá. Eu fechei a volta aqui com um baixíssimo, pegando pela segunda corrente. Agora, eu vou subir 2 correntes para dar a altura aqui de um ponto alto. Venho para o ponto alto à frente, um ponto alto sobre ele. À frente, um ponto alto. Então, sempre assim, ponto alto para ponto alto. E nesses 6 intervalos, então, eu faço apenas um ponto alto em cada espaço. Se você quiser, para ficar mais cheinho aqui de pontos, você pode fazer assim também, olha. Começa aqui um ponto alto, tira 2 fios. Começa mais um, tira 2 fios e fecha 2 pontos altos juntos. Pode fazer assim também se quiser, porque aqui, quando a gente fecha 2 pontos altos juntos, na próxima volta vai valer só um ponto alto na laçadinha aqui em cima. E fica mais fechadinho aqui. Eu vou fazer esse daqui apenas um ponto alto, mas se você quiser, então, pode fechar 2 pontos altos juntos nesses 6 espaços aqui que tá certo também. Então, vamos lá. Um ponto alto aqui no espaço das 2 correntes, ponto alto para ponto alto. Um ponto alto na corrente, ponto em cima de ponto alto. Bem, então, olha, ficou assim. Nesses 6 espaços, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fiz apenas um ponto alto em cada um dos espaços. E chegamos aqui sobre os 15 pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto, começando aqui no primeiro ponto, e vou fazer 7 pontos altos. Olha, começando pelo primeiro ponto alto dos 15, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Nessa volta, só 5 correntes. Laça, pula um e a partir do próximo, nós trabalhamos mais 7 pontos altos.
Não, as duas pontas vão ser trabalhadas com o mesmo padrão. Vamos fazer 7 pontos altos, 5 correntes apenas. Vamos pular um ponto e trabalhar mais um grupo de 7 pontos altos. Em seguida, nesse pedacinho aqui, até fazer um ponto alto nesse último ponto alto aqui desse bloco, nós vamos repetir o padrão que eu mostrei do lado de cá. Então, um ponto alto apenas em todos esses 6 espaços aqui de correntes e ponto alto para ponto alto até aqui. Então, eu vou fazer o meu até aqui e venho. Aqui está, olha, eu trabalhei com a orientação que passei até fazer um ponto alto no último ponto alto aqui desse bloco. Agora, nós vamos trabalhar sobre esses grupos. Então, olha, desse espacinho aqui, que fica logo antes do primeiro grupo de 11 pontos altos, até esse espacinho aqui, logo depois do último grupo, nós vamos fazer 2 pontos altos em cada um desses espaços e um ponto alto para cada ponto alto aqui nos grupos. Então, olha, nesse espacinho, logo antes dos 11 pontos altos, eu trabalho 2 pontos altos. E ponto alto para ponto alto. Vou fazer os meus e venho. Então, olha, são em 4 espaços aqui de correntes, olha, 1, 2, 3 e 4, que nós vamos fazer 2 pontos altos em cada espaço. No restante aqui, em 6 espacinhos, nós fazemos apenas um ponto alto. E vamos com essa repetição agora. Eu vou completar aqui o restante dessa volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Completei o restante da volta. Depois de fazer aqui esses últimos 2 pontos altos nesse espaço, logo depois aqui do grupo de 11 pontos, então, eu vou fechar a minha volta com um ponto baixíssimo, pegando pela segunda corrente que eu fiz para começar aqui a volta. Bem, então, olha, trabalhando com a orientação que eu passei, desse ponto alto aqui até esse ponto aqui, logo antes das 5 correntes, eu totalizei 103 pontos altos, e do lado de cá também, desde esse aqui até esse aqui, logo antes das 5 correntes, tenho 103 pontos altos do lado de cá também. Então, olha, se você for fazer essa peça maior, você precisa fazer essa volta aqui de pontos altos com um número que seja múltiplo de 9 mais 4. Olha, 103 pontos altos é um múltiplo de 9 mais 4, né? Se eu dividir 103 por 9, eu vou ficar com 11 e vai sobrar 4 pontos de resto. É isso, você precisa trabalhar um múltiplo de 9 mais 4 em cada lado da peça. Aí, você pode, né, fazer os seus ajustes aí, trabalhando aumentos aqui nessa parte que é da curvinha, para chegar em um múltiplo de 9 mais 4, nesse pedaço da curvinha aqui, você pode fazer aumentos, por exemplo, trabalhando 2 pontos altos sobre um ponto aqui de base, né, igual nós estávamos fazendo os aumentos aqui. Aí, você faz os aumentos na quantidade necessária para que chegue no múltiplo de 9 mais 4, que daí o acabamento vai ficar perfeito. E você pode também, né, se precisar, em algum desses espaços aqui, não aconselho em todos fazer 2 pontos altos, porque vai ficar meio sobrando ponto aqui. Mas, se precisar colocar 1 ou 2 aumentos aqui nesse pedacinho, você pode também fazer em 1 ou 2 espacinhos aqui, 2 pontos altos em cada espaço, para que você chegue aí no múltiplo de 9 mais 4. Além disso, você também só vai precisar depois calcular aqui se você vai precisar caminhar com alguns pontos, como no caso que eu vou mostrar aqui, eu vou precisar caminhar um pouco para que eu chegue aqui na ponta e dê certinho como eu vou virar aqui. Mas aí, é só você fazer os cálculos, tendo um múltiplo de 9 mais 4, você calcula depois igualzinho, eu vou orientar aqui nessa parte que dá certo
o acabamento. Bom, então, olha, vamos agora para a volta de número 15, e eu vou iniciar caminhando com 3 pontos baixíssimos. Então, olha, fechei aqui, venho para o ponto à frente, um baixíssimo, à frente o segundo, e à frente aqui o terceiro baixíssimo. Então, nesse caso aqui do meu, eu vou precisar caminhar com esses 3 baixíssimos, e aqui, olha. Então, estou no 4º ponto depois do local onde eu fechei. Isso aqui são as 2 correntes que eu fiz para começar a volta, e fechei aqui na segunda corrente. Então, olha, 1, 2, 3, 4. Estou no 4º ponto, para que eu chegue aqui na ponta e dê certo. Depois de caminhar com o baixíssimo, eu vou subir aqui 2 correntes e vou trabalhar um grupo de 7 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, 3 correntes, 1, 2, 3. Vou pular apenas 2 pontos, 1, 2, a partir do terceiro, mais 7 pontos altos. De novo aqui, 7 pontos altos. 1, 2, 3 correntes. Pulo 2, 1, 2, a partir do terceiro, mais 7 pontos altos. Então, olha, por enquanto fiz aqui 3 grupos de 7 pontos altos, separados por 3 correntes, pulando 2. Agora, eu faço 3 correntes. Vou pular 2, 1, 2, e chego aqui, olha, no último ponto alto. Então, aqui, eu vou fazer um ponto alto sobre esse ponto e 4 pontos altos no espaço aqui das correntes. Então, se fizerem outros tamanhos, você calcula aqui dessa maneira, olha, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conta 10 pontos, depois você começa a contar de 9 em 9 pontos. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até chegar no local onde você fechou a volta. Aí você sabe quantos pontos você precisa caminhar para que dê certo aqui a ponta igual eu estou virando. Contando desde esse ponto que eu trabalhei aqui sobre o ponto alto, aqui na ponta eu fiz 5 pontos altos, 1 no ponto alto e 4 aqui nas correntes. Agora, eu vou fazer apenas uma corrente, só uma. E vou trabalhar aqui mais um grupo de 5 pontos altos igual esse aqui. Então, eu faço 4 pontos altos aqui no espaço das correntes. E um ponto alto sobre o ponto alto aqui, ó. Então, vai ficar assim nas 2 pontas. Um ponto alto no último ponto alto, 4 pegando por baixo das correntes, em seguida apenas uma corrente aqui de separação e mais 5 pontos altos, 4 nas correntes e 1 sobre o próximo ponto alto. Então, as 2 pontas iguaizinhas essa aqui. Depois, nós vamos caminhando com 3 correntes. Vamos pulando sempre 2 pontos de base. E a partir do terceiro, nós trabalhamos 7 pontos altos. Fez 7 pontos altos, faz 3 correntes. Pula só 2, a partir do terceiro, 7 pontos altos. Então, olha, esse é o padrão por toda essa lateral. Fez os 7 pontos altos, faz 1, 2, 3 correntes, pula 2 e mais 7 pontos altos. Então, vou fazer aqui o meu, vai dar um total de 11
grupos de 7 pontos altos aqui nessa lateral. Trabalhei a lateral com a orientação que passei e fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupos de 7 pontos altos, sempre separados por 3 correntes e sempre pulando 2 aqui de base. Sobrou só 3 pontos antes das 5 correntes. Então, aqui eu faço 1, 2, 3 correntes, pulo 2, um ponto alto aqui no último ponto, e vamos virar essa ponta aqui igual do lado de lá. Então, um ponto alto aqui, 4 nas correntes. Então, totalizo aqui 5 pontos altos, uma corrente. E mais 5 pontos altos, 4 aqui nas correntes. E um em cima desse próximo ponto alto. Então, igualzinho nós fizemos na ponta do lado de lá. Agora, completa a volta fazendo aqui 3 correntes. E vai pulando 2 e trabalhando 7 pontos altos. Então, eu vou completar o restante da volta com essa orientação e venho. Eu completei aqui o restante da volta. Depois de fazer aqui o último grupo de 7 pontos altos, faço 3 correntes, pulo esses últimos 2 pontos e fecho a volta com baixíssimo aqui na segunda corrente. Bem, então, agora vamos para a volta 16. Eu vou começar assim, olha, eu vou estender aqui um pouquinho a minha laçada, vou tirar a agulha e venho aqui, olha, no ponto que eu tenho logo do lado aqui, de trás para frente aqui no ponto, ó. Eu passo a agulha em 2 fios aqui em cima, pego essa laçada e puxo aqui para trás. Nesse desenho aqui desse acabamento, eu acho melhor iniciar assim, porque marca menos aqui o desenho. Então, olha, depois de puxar a linha para trás, eu volto com a agulha aqui no mesmo ponto, só que agora, ó, de frente para trás no ponto. Busco o fio. Fico com 2 linhas aqui, vou fazer um ponto baixo, uma corrente. E vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto alto até ficar com 5. Nos 5 pontos altos, ficou vazio de base primeiro e vai ficar vazio também o último ponto. Depois, nós vamos fazer uma corrente, e vem aqui, ó, naquelas 3 correntes, vamos pular a primeira na segunda, que é a corrente que tá aqui bem no meio, vou passar a agulha pelo meio aqui da corrente, vou trabalhar um ponto alto, uma corrente, volto aqui no mesmo ponto, mais um ponto alto, uma corrente. Venho no grupo de 7 pontos altos, pulo o primeiro, começo pelo segundo e faço 5 pontos altos. Fez os 5 pontos altos, uma corrente, e na segunda corrente aqui dessas 3, passa a agulha no meio, trabalha um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Uma corrente. Vem aqui nos 7 pontos, pulo o primeiro, a partir do segundo, 5 pontos altos. Então, olha, vai ficando assim. Depois dos 5 pontos altos, faço uma corrente. Na segunda corrente das 3 aqui, eu passo a agulha no meio, trabalho um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto aqui no mesmo local da base. E mais uma corrente. Então, nas pontas, nós vamos trabalhar assim. Eu vou pular aqui o primeiro ponto alto, venho no segundo e vou fazer 4 pontos altos. Então, eu venho trabalhando até o último ponto alto aqui antes desse espacinho de uma corrente. Então, olha, aqui na ponta vai ficar vazio só o primeiro ponto de base. Depois, nós trabalhamos em cima de todos os outros e ficamos com 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, eu vou fazer uma corrente, venho
naquela corrente de separação aqui, que fica bem na ponta, eu vou passar a agulha aqui pelo meio e vou trabalhar um ponto alto. Depois desse ponto alto, faço duas correntes, uma, duas. Então, nas pontas, são duas correntes aqui entre esses dois pontos altos. Agora, eu volto aqui na mesma corrente, passo de novo a agulha e faço mais um ponto alto. E depois, uma corrente. E venho trabalhar 4 pontos altos aqui em cima dos 5. Então, olha, eu venho no primeiro dos 5 pontos que eu tenho aqui. Olha, os dois lados aqui da ponta vão ficar assim. Pulo o primeiro ponto de base, a partir do segundo eu trabalho 4 pontos altos, vindo até o último aqui desse grupo. Em seguida, faço uma corrente e pegando aqui pelo meio dessa corrente que a gente tem bem na ponta, eu faço um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto. Tudo aqui nessa corrente de separação. Em seguida, mais uma corrente e trabalho mais 4 pontos altos em cima dos 5. Então, eu começo pelo primeiro ponto e venho aqui até o penúltimo. Fica vazio aqui esse último ponto. Então, as duas pontas, a mesma coisa. Depois, a gente volta aqui nas laterais, trabalhar com o padrão que eu estava mostrando do lado de cá. Completou aqui os 4 pontos da ponta, a gente faz uma corrente, vem nas 3 correntes, passa a agulha no meio da segunda, trabalha um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. E mais uma corrente. Então, sempre assim, nas 3 correntes aqui das laterais. Fez esse grupinho aqui de pontos, vem no 7, pula o primeiro, a partir do segundo, faz 5 pontos altos. Então, olha, eu vou completar o restante da minha volta seguindo essa orientação e venho pra gente continuar. Eu completei a volta 16 com a orientação que eu passei. Eu fiz aqui uma corrente, né? Agora eu fecho com um baixíssimo, pegando pela corrente que eu fiz logo acima do ponto baixo inicial. Estendo a minha laçada um pouquinho, venho para esse ponto alto logo à frente, e aqui de trás para frente no ponto, eu pego os 2 fios bem em cima aqui, e busco a linha aqui para trás. Volto aqui no mesmo ponto, só que agora de frente para trás aqui no ponto. Busco um fio. Fico com 2 fios na agulha, trabalho um ponto baixo e uma corrente. E aqui nós vamos fazer 3 pontos altos sobre cada grupo de 5 pontos que nós temos. Em seguida, nós vamos fazer uma corrente e vamos vir aqui nesse ponto V. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto, uma corrente. Agora, venho trabalhar aqui nesse espacinho de correntes. Faço aqui um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. E mais uma corrente. Agora, eu venho aqui em cima do ponto alto e faço um ponto alto. Então, olha, sobre todos os pontos V's aqui, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4 pontos altos separados aqui por 1, 2, 3 espaços de uma corrente. E aqui uma corrente antes, né? E uma corrente depois. Agora, vem aqui nos 5 pontos altos, sempre vamos pular o primeiro. E a partir do segundo, vamos fazer 3 pontos altos.
uma corrente, um ponto alto sobre ponto alto, uma corrente, ponto alto no espaço, uma corrente, mais um aqui no espaço, uma corrente e um ponto alto em cima do ponto alto. E uma corrente. Encontramos aqui a ponta. Então, aqui nós vamos trabalhar assim. Pulo o primeiro ponto e a partir aqui do segundo faço 3 pontos altos, um ponto para cada de base. E chego aqui, olha, no último ponto do grupo da base. Então, aqui no final não vai pular. Agora, faço uma corrente e venho trabalhar sobre esse V aqui da ponta. Então, aqui nós vamos aumentar um pouquinho para conseguir fazer aqui a curva sem repuxar. Então, olha, um ponto alto em cima do ponto alto, uma corrente. E aqui, ó, no espaço de duas correntes, nós vamos fazer 3 pontos altos. Então, nós vamos fazer um a mais do que estamos fazendo aqui na corrente, nas laterais. Olha, um ponto alto, uma corrente, o segundo ponto alto, uma corrente e o terceiro ponto alto. Aqui nas correntes da ponta, eu fiquei com 3 pontos altos separados por uma corrente. Agora, eu faço mais uma corrente e um ponto alto em cima do ponto alto. Nós vamos ficar aqui com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos aqui em cima do ponto V, separado aqui por 1, 2, 3, 4 espaços de uma corrente. Uma corrente aqui antes e agora uma corrente aqui depois do grupo. E vem fazer 3 pontos altos sobre esses 4 de base. Então, aqui, olha, saindo aqui da ponta, eu começo trabalhando pelo primeiro ponto do grupo na base. Então, olha, começando pelo primeiro ponto aqui do grupo na base, eu fiz 3 pontos altos, ficou vazio aqui o último ponto do grupo. Agora, todo o restante aqui nas laterais, igual eu já estava mostrando do lado de cá. Bom, então, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Trabalhei o restante da volta. Depois de fazer aqui esse último grupinho de 4 pontos altos, fiz uma corrente e agora fecho com baixíssimo aqui na corrente acima do ponto baixo inicial. Agora, vamos para a volta 18. Começo estendendo um pouquinho aqui a laçada, tiro a agulha, venho no ponto à frente, busco a laçada aqui para trás. E volto aqui no mesmo ponto, busco um fio. Então, vou fazer só um ponto baixo aqui no início. Depois desse ponto baixo, eu já vou laçar e venho trabalhar aqui, olha, sobre esse grupinho de pontos. Aqui nós vamos fazer 5 pontos altos com picô e um ponto alto sem picô. Venho aqui no primeiro ponto alto, trabalho um ponto alto, vou subir 2 correntes, voltar aqui, olha, no topo do ponto alto, pegar esses 2 fios aqui em cima. Busca a linha, ponto baixo. Venho no ponto alto à frente, trabalho um ponto alto, subo 2 correntes, volto aqui no ponto alto, pego esses 2 fios aqui em cima no ponto alto, busco a linha e faço um ponto baixo. Então, ó, por enquanto fiz 2 pontos altos com picô. Logo à frente eu tenho esse espaço de correntes aqui que tá bem no meio do grupo. Aqui eu vou fazer também um ponto alto com picô.
E fez esse primeiro ponto alto com picô aqui na corrente, volta de novo aqui. Na mesma corrente, faz mais um ponto alto com picô. Então, ó, no espacinho das correntes que tá aqui bem no meio do grupo, né, eu tenho 3 correntes aqui, ó. 1, 2, 3. Então, na segunda, que está bem no meio, faço 2 pontos altos com picô. Laço, venho agora no próximo ponto alto aqui e trabalho mais um ponto alto com picô. Bom, aqui eu já trabalhei os 5 pontos altos com picô. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, laço, venho no último ponto alto aqui desse grupo, faço um ponto alto. Esse último ponto alto aqui não tem picô e nem tem corrente de separação aqui. Então, fez o ponto alto direto, vem nos 3 pontos altos, no ponto alto que está aqui no meio, trabalha um ponto baixo. Então, nas laterais, esse aqui é o padrão. Prendeu o ponto baixo, é só laçar e vir repetir aqui os 5 pontos altos com picô. Então, aqui, olha, novamente eu trabalhei os 5 pontos altos com picô e um ponto alto sem picô aqui no último ponto. Agora, eu cheguei aqui no canto. Então, venho aqui nesses 3 pontos altos da ponta, prendo um ponto baixo no ponto alto do meio aqui do grupo. E agora, laço e venho trabalhar aqui, ó, sobre esse grupo da ponta. Então, aqui nós vamos fazer 6 pontos altos com picô e um ponto alto sem picô. Então, vou trabalhar assim, ó. Eu venho aqui no ponto alto, no primeiro, né? E faço um ponto alto com picô. Fez um ponto alto com picô no primeiro ponto, vem para o segundo ponto, faz um ponto alto com picô. E aqui, olha, eu encontro o terceiro ponto alto desse grupo. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Esse aqui é o terceiro, que é o que está bem no meio. Em cima desse ponto alto, eu vou fazer 3 pontos altos com picô. Então, olha, vai ficar assim aqui, virando a ponta. Laça. Vem agora no próximo ponto alto. E trabalha o ponto alto com picô. Ó, aqui, olha, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos com picô. Agora, laço, venho no último ponto, faço um ponto alto. Fez esse ponto alto aqui, prende um ponto baixo no ponto alto do meio aqui dos 3. As 2 pontas serão trabalhadas com essa orientação, todo o restante, igual mostrei aqui nas laterais. Então, é só laçar, vir no primeiro ponto e começar aqui a trabalhar os 5 pontos altos com o picô. Bem, então, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação. Completei a volta. Depois de trabalhar o último ponto alto, nós vamos fechar aqui a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fizemos para começar essa volta. E em seguida, vou cortar o fio. Agora é só esconder essa ponta de linha pelo meio dos pontos pelo lado do avesso, depois estender a peça. Essa peça ficou bem assentada, quase não precisa estender. Mas, para quem me conhece, sabe que eu gosto de pegar aqui nos pontos picôs e ir estendendo um por um, assim,
Fazendo isso, fica ainda mais bonito aqui o acabamento. E encerramos mais uma peça, espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui uma videoaula aparecendo nesse retângulo para você. É só clicar nessa imagem que você vai para o passo a passo. Muito obrigada pela sua companhia e até breve.